Queridos, nós estamos no mês da família. E eu convidei meu amigo Félix Lauton, venha, suba até aqui, está com a sua família, irmã Rita, sejam todos bem-vindos. Irmãos, eu conheci esse abençoado aqui no trabalho, ele foi meu chefe, hoje não é mais. Mas eu tenho uma admiração pelo Félix. Ele já terminou o seminário, ele está aspirante, ele está dizendo aqui, aspirante ao ministério, mas ele já é usado por Deus nessa área, na área da família. Ele é líder de casais para sempre, casados para sempre, líder de homem ao máximo, líder de noivos, e Deus tem usado, é discípulo de Josué Gonçalves. Vai em treinamento, lê muito, e eu tenho uma admiração por esse interesse dele, pela família, por orientar casais, por abençoar tantas famílias. E hoje nós vamos ter essa oportunidade maravilhosa de estarmos recebendo essa palavra. Então, abra sua mente, abra seu coração para receber essa palavra, que nós possamos hoje, sermos transformados nos nossos relacionamentos, não através da vida do Félix, não, que é através da palavra que o Senhor colocou, plantou, lançou no coração dele, que já falou a ele e agora vai falar à igreja para nos abençoar. Amém, irmãos? Eu vim essa noite com muita expectativa no meu coração e creio que você também, porque senão não teria motivo de nós estarmos aqui, irmãos. Não teria motivo de nós sairmos do conforto do nosso lar e estarmos aqui. Se estamos aqui, se você está conectado aqui conosco, é porque Deus tem uma palavra. Deus moveu o nosso coração para estarmos aqui. Então dê liberdade ao Espírito Santo. Dê liberdade, fala: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero obedecer os Teus preceitos, querido. A palavra de Deus é muito clara: aquele que busca, acha. Aquele que bate, abrir-se-vos-á. Então eu creio que você está aqui nessa noite justamente para isso, para que os céus se abram sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre a sua casa, e seja transformado por essa palavra. Feche seus olhos comigo. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor já nos proporcionou, por esses louvores, ó Pai, pela ministração, por tudo. Mas agora nós queremos, ó Pai, que o Senhor tenha uma palavra específica, uma palavra que o Senhor já colocou no coração do Teu servo, ó Pai, que ele seja instrumento hábil nas Tuas mãos. Nós damos toda a liberdade no Espírito, ó Pai, para que ele anuncie as boas novas do Evangelho, Pai. Use com poder e autoridade no Espírito Santo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e aleluia. Fica à vontade, querido. Graças a Deus, queridos, amém? Motivo de muita alegria poder retornar a esta casa, para mais uma vez falar desta temática que me encanta, a qual eu sou apaixonado e tenho buscado viver a cada dia, que é a temática da família. A começar pela minha casa, para depois transbordar na vida de outros. Como já foi colocado, meu nome é Félix Lauton, casado com a Rita de Cássia. Vamos completar mês que vem 18 anos de casamento. 18 anos de casamento, vamos completar em julho 20 anos em que ela beijou-me, entendeu? Aí desse relacionamento surgiram a Giovana, 14 anos, Gabi com 5. Eu ia falar alguns arranhões, mas não teve, graças a Deus. Estamos livres dessa parte. Mas tivemos nessa caminhada decepções, tivemos nessa caminhada de 20 anos juntos, desilusões, promessas não cumpridas, uma vida que aos quarto, quinto ano de casamento, ali mais provável ao quarto ano de casamento já uma bênção daquele jeito. Mas aí nós damos graças a Deus que Deus levanta perto de nós amigos
pessoas que nos apresentam ferramentas que mudam a nossa história, mudam a nossa trajetória, porque tudo isso aconteceu dentro da igreja. Dentro da igreja. Nós éramos cristãos, nós estávamos na igreja, nós ceiávamos, mas e o casamento? Estava ruim, a vida não estava legal. Então muitas vezes a gente acaba se perguntando, mas por que que não dá certo? Por que que nós não somos uma família vencedora, uma família que vence? Por que que nós não conseguimos viver a vida que Jesus nos prometeu? Aí que nós descobrimos, nós não estamos cumprindo alguns princípios. Aí em 2006, fomos indicados ao Casados para Sempre, ali fizemos o curso, um curso, não o curso que transformou a nossa vida, mas as ferramentas que ali foram apresentadas, elas mudaram a forma como pensávamos, a forma como falávamos uns para com outros. E no final do curso nós descobrimos uma coisa, que o curso Casados para Sempre não transforma casamentos, porque Deus quer transformar pessoas, e as pessoas transformam qualquer relacionamento. Aí muitas vezes a gente foca no curso, a gente foca na ferramenta, a gente foca nas coisas, mas a gente não se transforma. E o que transforma tudo o que está ao nosso redor é a nossa vida transformada. Então Jesus, ele vem para nos transformar, mudar a nossa forma de pensar e a partir disso causar uma revolução em qualquer área. Aonde chegarmos vamos ser diferentes, porque mudamos aqui. Então quando nós estamos ministrando aos noivos, a gente fala para eles, olha, vocês precisam mudar aqui. A partir do momento que você coloca uma aliança no dedo de uma moça, dizendo, você quer se casar comigo? Você aceita ser minha noiva? A partir daquele momento, você já passa a agir como um homem de aliança, como uma mulher de aliança. Porque a partir deste momento, tudo muda na sua vida. Aí muitos não mudam a forma de pensar, passam todo um noivado vivendo uma vida como de um solteiro qualquer. Quando casa não muda a forma também, não muda o status, só no Facebook e no Instagram que aparece que é casado, mas dentro de casa, chega a hora que bem entende, faz o que bem entende, age de qualquer forma, leva a vida cristã, a vida de líder dentro de casa, ou de esposa submissa dentro de casa, de qualquer forma. E quer milagres, quer bênção, quer que tudo que o pastor Nilson ou qualquer outro que sobe nesse altar fala sobre família, você quer que isso se cumpra na sua vida. Não vai rolar. Porque aquele que cumpre promessas espera que cumpramos princípios. Ele não faz nada fora da sua palavra, ele é fiel à sua palavra. A palavra que diz, ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Se você continuar lendo para frente ou voltar para trás, ele está falando da sua palavra. Não adianta viver uma vida toda torta e querer que Deus age com você da forma assim, não. Então Deus vai me abençoar, mesmo eu sendo assim. Sua esposa não te aceita assim, quanto mais Deus, cara. Seu marido não te aceita assim. Não dá para viver uma vida de casado com pensamentos de solteiro, não dá, não tem como. Não dá para ter filhos sem na mente ter sido pai. Não dá. Deus é um Deus que trabalha com princípios, e um dos princípios dele, ele quer que nós, solteiros, sejamos cheios da sua graça, sejamos inteiros. Um solteiro tem que ser inteiro, ele não tem que esperar que a outra vá completá-lo, vai fazer dele a pessoa mais... Não, o solteiro tem que falar, Deus me faz feliz. Aí quando ele é feliz, ele se casa com a mulher que é feliz, ou com um homem que é feliz, eles têm um casamento abençoado. Aí muitas vezes o solteiro está ruim, está todo arrebentado, encontra uma irmãzinha cheia da graça, cheia da bênção, fala, é essa. Aí quando assusta, está os dois vivendo ruim.
Porque aquele que está precisando, ele vai lá e começa a sugar do outro. Aí a moça está ruim, o menino está ruim, junta os dois. A matemática diz que meio vezes meio é igual a 1/4. Você fica pior do que se você estivesse sozinho. Porque coisa ruim é estar do lado de pessoas que são perdedoras, fracassadas, que só sabem murmurar. E se você também é do mesmo jeito, imagine 2 murmurentos, um do lado do outro. Que tragédia. Ainda vem aqui depois, pastor, ora por nós, que nós não está dando certo. Não vai dar mesmo. Não tem oração que resolve isso aí não, querido. Tem mudança de mente. Hoje nós queremos falar, nem falaram o tempo que eu tenho aqui, me deram o microfone. Acaba às 8 aqui? 8h30, 9. A hora que acabar, né? A hora que acabar. Nós vamos embora. Então tá bom. É bom ministrar em igreja assim, cara. Vamos embora. Quero falar com você com famílias que vencem. 1 Coríntios 9, 24. Vou ler alguns textos com vocês, para entendermos essa dinâmica. Deus nos fez vencedores. Deus nos fez para vencermos. E por que não vencemos? Deus nos uniu, marido e esposa, e nos deu filhos para vencermos. Então, por que muitas vezes não vencemos? Queremos aprender um pouco aqui também com Noé, uma família que venceu. Nós estamos numa campanha, 31 dias, orando pela sua casa, pela sua família, e junto com o propósito da Igreja Batista, da Convenção Batista Brasileira, que é Família, Projeto de Deus. Então, nós estamos orando, buscando a Deus pelas casas, pelas famílias, e dentro desses já 22 dias, como Deus tem nos abençoado, queridos. Mês de maio é o mês da família, é o mês de você fazer algo pela sua família, um jejum pela sua família. Você jejua por todo mundo, por todas as coisas, você jejua até para comprar carro, mas está vendo o filho caminhando num caminho que não está legal e não rola um jejum. Está vendo a esposa caminhar por um caminho que não está legal, não faz um jejum. Está vendo o marido descambar, não faz um jejum. Mês de maio é o mês de você fazer algo pela sua casa. Ainda dá tempo, tem 8 dias. Dá tempo de sair das redes sociais, dá tempo de deixar de comer alguma coisa que não abre mão, dá tempo de você ficar uma manhã em consagração ao Senhor pela sua família. Aproveite a oportunidade, enquanto é tempo. 1 Coríntios 9, 24 vai dizer assim: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Para vencer uma corrida, primeiro, você precisa estar inscrito. Eu acredito aqui que todos já estão inscritos nessa corrida. Todos já aceitaram a Cristo como Salvador. E aquele que não aceitou, não perca a oportunidade de viver uma das melhores vidas que você pode viver. A vida cristã. A melhor vida, queridos. É por isso que a Bíblia diz: ó jovem, entrega a tua vida ao Senhor na tua mocidade. Deixa Deus te usar na tua mocidade. Entrega a sua mocidade para Ele. Você não faz ideia do que Ele pode fazer com uma pessoa cheia de vigor. Se Ele já faz com idosos, imagine com um jovem. Se os idosos já vão ter sonhos, se os idosos vão continuar correndo, se eles vão ter visões, imagine um jovem que se entrega ao Senhor. Milagres podem acontecer. Famílias podem ser transformadas, nações podem mudar toda uma estrutura por causa de um jovem que resolve se entregar ao Senhor. Leia-se nisso Billy Graham. Um jovem entregando a sua vida ao Senhor. Então, você precisa estar inscrito nessa corrida. Gálatas 5, 7, 8 vai dizer bem assim: corris bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Outros já começaram a corrida. Uns são chamados a se inscrever, outros foram inscritos, outros já estavam e de repente diminuíram
a passada. Faz 2000 anos que tem gente dizendo que Jesus vem. Faz 2000 anos que eu escuto essa lorota. Faz 2000 anos. Pois é, queridos. Mas aquele que diz, ainda que tardar, não desfaleça, pois não tardará, ele virá. Pode tardar para mim e para você, que vivemos aqui no Cronos, nesse tempo de 24 horas, mas para aquele que conhece a eternidade, aquele que sabe tudo que está escrito a seu respeito no livro dele, para ele o tempo é o tempo. 1000 anos é um dia é 1000 anos, faz pouca diferença. Tudo que ele quer é que você tome decisões hoje, decisões que vão impactar as gerações. Uma decisão sua hoje de voltar atrás impacta toda a sua geração. Uma decisão sua hoje de continuar caminhando impacta toda a sua geração. A Bíblia diz que a maldição, ela pode chegar até a 4ª geração, mas as bênçãos dele vão alcançar até a 1000ª geração. Deixa eu te falar, atitudes minha e sua em prol da nossa família, provavelmente nós nunca veremos o fim dela. Decisões que você toma hoje, de continuar correndo esta corrida a qual foi proposta para você, vai impactar seus filhos, seus netos, bisnetos, trinetos, tataranetos, e neto, e você nunca vai ver aonde pode chegar uma decisão sua. Da mesma forma, quando você toma decisões erradas, que Deus tenha misericórdia dos filhos, dos netos, dos bisnetos, para que a graça os alcance, para que não vivam debaixo de decisões erradas. Pais que resolvem não educar os filhos, não criar os filhos na disciplina do Senhor, pais que resolvem deixar a Deus dará, aí os filhos vão tomando decisões que não são concernentes à palavra, aí quando você assusta, você morre, e seus filhos não conheceram ao Senhor. A Bíblia diz em Reis, não Jesus, Juízes, a Bíblia diz em Juízes 2, que morreu toda aquela geração, e uma geração veio que não conhecia ao Senhor, nem os feitos que Ele produziu na vida do seu povo. A pior coisa que pode acontecer na minha vida, na sua vida, como pais, é nós morrermos e não passarmos para os nossos filhos o que Deus fez por nós. Já pensou você morrer e seus filhos não saber o que Deus fez por ti? Te viu na igreja, mas nunca sentou com você para que você falasse de onde Ele te tirou, da desgraça que você vivia, dos galpões da vida, dos bares da vida, das prostituições. Que tragédia ver os filhos vivendo uma vida incomum, sem conhecer a história dos pais. Corris bem, quem vos fez parar? Quem vos tirou dessa corrida? Quem vos impediu para que não continuasse obedecendo ao Senhor? Quem foi que mentiu para mim e para você, que Deus não está de olho, que Ele esqueceu, que Ele é uma mentira, que Ele é uma farsa? Hebreus 12:1 diz, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Queridos, quando você lê o capítulo 10 de Hebreus, 10, 27 em diante, a partir ali do 35 começa uma história bonita. Vai falar de homens e mulheres que foram sucateados, homens e mulheres que foram roubados, homens e mulheres que por causa da sua fé foram lhe arrancado tudo que tinham. Deixa eu ler com você.
Está dentro da mensagem, mas não estava na mensagem, mas se a gente leu. 32. Lembrai-vos, 10:32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, depois de terem recebido a Cristo, depois de terem saído das trevas, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipante com aqueles que dessa forma foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, vocês foram roubados, tendo ciência, conhecimento, de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Queridos, nós estamos falando de família. Nós estamos dizendo que uma família que vence, é uma família que entende o propósito do chamamento de Cristo. E que nós vamos sofrer perseguições. Por seguir a Cristo, nós vamos sofrer muitas vezes a injúria. Nós vamos ser chamados de crentinho, irmãozinho, o Zezinho, qualquer coisa, o besta. E ainda vão ficar nos desafiando para saber se nós levamos ou não desaforo para casa. A Bíblia diz que Jesus levou o desaforo para casa. E por ter levado o desaforo, se assentou à destra de Deus. Aí eu e você, nós não somos Jesus, a gente sai no soco mesmo. Entendeu? A gente quebra o pau mesmo. Aí Jesus fica lá assim, não leu Hebreus. Se tivesse lido, o comportamento era outro. Sabe o que a gente mais erra muitas vezes? É que a gente acha que Deus não quer que nós mudamos nada. Tem um evangelho muito simplista hoje em dia. Você ouve na internet todo dia uma galera dizendo, vem como você está, pode ficar, fica tranquilo, Jesus só quer seu coração. Vive a vida que você quer viver. É Jesus sem mais, eu concordo, é Jesus sem mais. A minha salvação depende da minha fé nele, não nego isso. Só que uma mudança de comportamento, lê Efésios para você ver. A carta do crente, todo crente deveria ler Efésios toda semana, para entender o que Jesus espera dele. E aí continuamos aqui. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, 35, aqui começa a história. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Perseverança, é todo dia, queridos, é todo dia, ninguém está casado há 18 anos, 20 anos, 25, 30, 50 anos, sem perseverança. Dá vontade de entregar a mochila na mão da criança e falar, volta para a casa do pai. Rita já fez isso. Eu ia falar, vou falar da minha família para não falar da sua. Mas se servir a carapuça, pode vestir que é número seu também. Quantas vezes, cara, a gente chega num ponto que fala, 3 anos de casado, 5 vezes a gente sentou para negociar um divórcio. Porque não batia. Só que nós chegamos a 18 anos. E a expectativa é ir muito mais longe para se cumprir aquilo que votamos no altar, até que a morte nos separe. Mas, queridos, como diz o Cláudio Duarte, é muito tempo até que a morte nos separe. Porque tem gente que é teimosa, ela passa dos 80. Aí não dá tempo para mais nada. Entendeu? Vou casar de novo aos 80 e poucos anos. Você pensa, se chegar lá é muita sorte. Então você tem que procurar viver a melhor vida hoje. A nossa melhor vida começa hoje. O para sempre começa hoje, numa mudança de comportamento dentro de casa.
Essas pessoas alcançaram a promessa porque tiveram um comportamento diferente. Estavam roubando as coisas dela, pode levar. Estavam tirando, pode levar. Nega Jesus, não nego. Continuemos aqui, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, e não tardará. A versão mais antiga vai dizer bem assim, ainda por um pocochito de tempo. Aí você tem que pegar uma Bíblia mais de crente mesmo, assim, para você ler essa palavra. Um pocochito de tempo. Um pouquinho. Faz quanto tempo que você aceitou Jesus, que esse pouquinho está rendendo? Tem uma galera que está com 50, 60 anos já de evangelho, e esse pocochito de tempo. Porque aquele que está na eternidade, ele está olhando a sua perseverança. A sua perseverança, ele está olhando a sua perseverança. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder nele, não me compraz a minha alma. Nós, porém, não glória a Deus por isso, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Podem roubar tudo nosso, podem tirar tudo que nós temos, podem nos prender, podem fazer o que quiser, mas nós não vamos retroceder. Pode o inimigo chegar e falar, vou arrancar seu filho, se você não mudar a sua forma de criá-lo. Vou levar ele porque você é muito crentão para tratar ele assim. Pode tentar fazer o que você quiser, mas eu não volto atrás na forma que educa a minha família, a forma que educo minhas filhas. Pode buzinar na minha orelha, eu não volto atrás. Por quê? Porque ele vai dizer o 11, a partir do 11 inteiro, falando sobre a fé. Ora, a fé, porque nós somos da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, e a pastora já leu isso, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, queridos. E aí começa toda uma galeria de heróis da fé. E aí entra o 12. Você vai lendo heróis da fé, e eles morreram. Aí o 11:39 vai dizer assim, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Aí eu fiquei pensando na música que diz que crente que tem promessa não pode morrer. Aí eu fiquei preocupado quando eu li isso. Que eu falei, e agora, Jesus? Eu creio na canção ou eu creio naqui? Eles tiveram um bom testemunho. Se preocupe com o seu testemunho. Não com a... porque você vai ser milionário. Alguém chegou e falou que você vai ser milionário. O milionário nunca chegou. Ainda não chegou. Aí você perde o testemunho porque surgiu uma proposta. Perdeu a promessa por causa da proposta. Permaneça no bom testemunho. Porque aquele que prometeu talvez não foi para você, foi para a sua descendência. Mas é que você não entendeu que a sua descendência é você. Ora, esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, a história de Jacó é de José. A sua história continua nos filhos. Ora, esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos. Como é que nós estamos criando nossos filhos? Eles carregam um legado, eles carregam uma palavra nossa, porque aqui está dizendo que eles obtiveram bom testemunho. Aí diz o 40, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados.
tudo que eles alcançaram. Sem nós não há perfeição. Muitas coisas vão se concretizar. Quem assistiu aquele This Is Us, uma série da Netflix, acho que é da Netflix, não lembro, ou da Prime, eles têm uma esperança que aquela moça tem uma esperança que ela será a cantora, que ela vai viver aquilo, que ela vai viver o sonho dos palcos. E é o filho dela que vira o astro. O bom testemunho dela de permanecer ali, cantando, não desistir, ficar. No filho se cumpre algo. No filho. Levi, que nem ainda tinha nascido. A Bíblia diz que Abraão, que ele dizimou ao Senhor, está lá em Hebreus, estando ele ainda nos lombos de Abraão. Quando Abraão dizimava, quando eu trago o meu dízimo, minha oferta, aqui no gasofilácio, em honra ao Senhor, em obediência a uma ordem, a um mandamento, a uma promessa dEle, quando eu trago o meu dízimo, meus netos, meus bisnetos, que estão ali, eles estão ofertando ao Senhor por causa de uma atitude minha. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos, no momento que você traz um dízimo, querido, talvez você nunca vai colher a promessa dos céus abertos, mas lá na frente Deus está vendo um neto passando necessidade e está dizendo: ei, Nilson, semeia. Ei, José, semeia. Ei, Félix, semeia, porque lá na frente eu já vi, e eu vou honrar lá na frente. Ele vai colher, porque você plantou. Queridos, nós vivemos de fé. Nós vivemos de fé. Eu tenho que plantar hoje na expectativa que meus netos colherão. É por isso que eu nunca vou ver o fim de uma bênção sobre mim. Você não pode viver essa vida só por agora. Paulo disse, se a nossa esperança, se não há ressurreição, a nossa esperança é vã. E se nós não acreditamos numa vida pós-morte, o que estamos fazendo na igreja? Então comamos, bebamos, morramos. Bora curtir a vida. Se a gente não acredita numa vida futura. Aí quando ele termina isso daqui, ele começa o 12, portanto, que é o que eu li aqui. Eu estou na introdução ainda, hein? Portanto, uma continuidade. Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. E você pensando que é seu vizinho. Tem uma galeria de heróis da fé. Pessoas que venceram, pessoas que olharam e viram uma promessa e lutaram pela promessa, manteram o bom testemunho. Davi, Abraão, Isaac, Jacó, Isaías, Elias e aquela galera toda. Ele vem relatando, ele falou, então eles estão todos como se estivessem no estádio. Olhando para mim e dizendo, vai Félix, você consegue. Ô Félix, esse peso que você está carregando, cara, essa corrida não é corrida de carregar peso, libera perdão. Está carregando peso à toa, sai desse pecado, sai da pornografia, sai da prostituição, sai da lascívia, libera esse pecado, libera esse roubo, libera esse furto. Vai tirando, ele está dizendo, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, aqueles que deram bom testemunho, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. O que é que nos atrapalha? O que te atrapalha ter uma família que vence? Ter uma família que é vitoriosa? É a sua arrogância, é o seu egoísmo, é o seu egocentrismo, tudo tem que girar ao seu entorno. Se não pedir minha opinião, a gente quebra o pau aqui. Se não for do jeito que eu quero, nem adianta começar. E se não for assim, não for assado. Queridos, nós precisamos viver uma vida que leve isso a sério. É por isso que eu mudo aqui, ó. É por isso que eu sou transformado aqui. O que é que nos atrapalha a termos uma família que vence?
Qual é o pecado? Tem uma versão, deixa eu ver se é essa. Essa mesmo. Desembaraçando-nos de todo o peso. Desembaraçando-nos. Quantas pessoas embaraçadas, enroladas, elas vão sendo rodeadas, elas mesmas vão, vai rodando, ela não tem um foco, aí ela vai girando, ela vai se embaraçando. Parece quando você está soltando pipa, aí você vai puxando a linha, aí de repente aquele trem vai virando um auê, quando você puxa, deu nó. Aí você tem que cortar. Ou você passa horas e horas. Perseverança, né? Eu não vou cortar a linha, eu vou desembaraçar ela todinha aqui. Eu vou deixar ela. Jesus, Ele está pronto a mudar toda a sua estrutura. Está pronto a mudar você por dentro. Ele quer mudar o seu comportamento. Ele enviou o Espírito Santo para mudar o nosso comportamento, para que nós sejamos essas pessoas de fé. E corramos com perseverança. Ah tá, ele volta bem aqui, olha. E desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Tenazmente, assim, que cola com vontade mesmo. Tem aquele pecado que cola na gente. Que você fala, hoje eu não vou errar nisso daqui não. Aí quando você assusta, o pecado está lá, eu não sou aí não. Eu estou aqui, eu estou juntinho. Pecado que cola, tenazmente, aquela cola tenaz que você comprava, é isso. Uma cola que é boa. Tem algum pecado tenaz na sua vida que você precisa se libertar? Jesus está neste lugar, queridos. Ele ouve orações. Que eu seja uma voz profética para você nessa noite. Aí ele só termina dizendo aqui, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Diante de uma sociedade que se deteriora a cada dia, com depravação moral, social e política, como podemos vencer? Como que a família de Noé venceu? Uma família que viveu tempos odiernos como o nosso, tempos atuais como o nosso. A família de Noé viveu os mesmos problemas que nós vivemos hoje. O pecado desenfreado. A loucura do homem, se você ler a história, a Bíblia diz que Noé estava vivendo dentro de uma sociedade perversa. Uma sociedade ruim. E ele precisava ser uma diferença. A sua família precisa fazer a diferença. Quando nós olhamos para a oração de Abraão, quando os anjos saem em direção a Sodoma e Gomorra, ele faz uma oração a Deus. Ele fala, Senhor, se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor não a destrói? Deus falou, não, Abraão, você é meu amigo, cara. Não vou destruir, não. Qual que era a intenção de Abraão? Quem que morava lá? Ló, sua esposa, 2 filhas. Cabeça de Abraão, Ló conhecia o Deus que eu servia. Ló viu tudo que Deus fez por nós. Ló, com certeza, chegou lá e montou um ponto de culto na casa dele. E deve ter uma igrejinha lá, 50 só. Poxa, numa cidade? Aí Abraão deve ter pensado, mas Ló, Senhor, 45, 40, 30, 20. Aí ele falou, eu vou ser ousado, Senhor, só mais uma vez. Se tiver 10, vai que Ló não tinha o dom do evangelista, ou ele não tinha o dom do pastor, do mestre, do apóstolo, vai que Ló não tinha nada disso, mas pelo menos ele, a esposa, 2 filhas, marido, para as 2, já deu 6. Se tiver filhos, ou tiver algum vizinho, vai dar 10. O senhor não destrói a cidade? Decepção ele olhar para os lados de Sodoma e ver fumaça
subindo. Como é que está a nossa casa, queridos? Quem que nós impactamos? Nós moramos numa geração, nós estamos morando no mundo em que a nossa geração é perversa. Será que nós impactamos pelo menos os parentes? Pelo menos um vizinho? Pelo nosso comportamento? Lembrei de um texto aqui. Aí depois a pregação fica 12 horas aqui, aí você não entende por quê. Está bem aqui, ó, Jeremias capítulo 7. Rapidinho. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor todos vós de Judá, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor, a ti, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Emendai os vossos caminhos. Se eu pegar uma versão mais nova aí, alguma outra vai estar dizendo assim: mudai o vosso comportamento. Tem alguém que tem essa versão aí? Vou pegar aqui. Uma bênção, lê várias versões. Jeremias capítulo 7. Ele diz assim: ó, emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, a cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos, para sempre. Sabe aquele evangelho que diz que você entra por essas portas e pode fazer qualquer coisa? Não condiz com o que a gente acabou de ler. Não condiz. Sabe aquele filho que entra pela porta e acha que pode mandar dentro de casa? Não vai rolar. Não vai rolar. Aquele marido que acha que pode fazer qualquer coisa com a esposa que acha que pode fazer qualquer coisa com o marido, não vai rolar. Porque aquele que está olhando de cima para baixo, ele está dizendo: vocês precisam ser diferentes. Então eu olho para tudo isso e vejo a oração de Abraão. Pode ser que, eu espero que Ló tenha feito algo. Eu espero que Ló tenha vivido. Só que aqueles homens disseram: Ló, você está pensando que é quem? Quem te pôs como juiz sobre nós? Quem você pensa que é, ó estrangeiro? É esse ponto que a gente chega da mensagem, queridos, para dizer: uma família que vence, uma família que procura ser diferente, ela precisa mudar comportamentos. E eu entro rapidamente, já caminhando para o final. Essa família, ela se diferencia das outras. Uma família que serve a Deus é diferente, e mesmo no meio de toda a confusão, ela é salva. Ela não fica na tempestade, mas fica dentro de uma arca. Então Noé, ele ouve a voz do Senhor diante de todas as pessoas, que diz: é bobagem, nunca choveu. Você está dizendo: querido, vem para Jesus, vamos para a igreja, vamos cultuar Deus lá na igreja, vamos mudar de vida, vamos sair dessa vida, Deus tem uma promessa para você, Deus tem algo para você. Larga a mão de bobagem. Eu vou curtir mesmo aqui. E aí você fica preocupado, você fala: meu Deus, ninguém está dando ouvidos. Ainda que ninguém te ouça enquanto você fala, lembre-se de construir a arca da sua família. Não para de andar pela fé e na fé, porque ninguém quer te ouvir. Lembre-se
você tem esposa, você tem filhos, você tem marido, você tem filhos. Se ninguém quiser entrar, Deus vai cuidar só de você. Se os seus parentes não quiserem ouvir, use de sabedoria de permanecer na fé independente dos parentes. Quando você chegar na casa da sua mãe, do seu parente, eu vou dizer uma coisa que é testemunho meu. Chegar na casa da sua mãe, do seu parente, de alguém, está tocando uma música lá, não vai lá desligar o som, não. Cheguei aqui, vou desligar o som porque essa música não é de Deus. Aí eles não vêem a hora de você ir embora, para voltar a tocar a música. Isso é chato. Mas também não chega lá e vai querer dançar. Chega lá e seja a diferença. Falei num testemunho recente, minha mãe faleceu ano passado. Eu não dei uma Bíblia para minha mãe. Quando eu fui ver minha mãe depois de 14 anos quase, que eu fui ver minha mãe, afastado dela, cheguei lá, já conheci o Evangelho, tinha imagens, tinha isso, tinha aquilo, tinha um monte de coisa lá. Não cheguei lá e fiquei perturbando minha mãe. Me casei, levei minha filha, minha esposa, a gente viveu anos indo na casa da minha mãe. Eu desconheço o dia que eu levei uma Bíblia para ela, desconheço o dia que eu cheguei e fiquei lá, blá, 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 Jesus, Jesus, eu desconheço. A coisa que eu mais lembro é de chegar lá e amar minha mãe, chegar lá e amar a vida dela, a casa dela, de amar ela, minha esposa de amá-la, minhas filhas de amar a avó. Aí quando alguém falava mal de crente, ela falava, meu filho não. Ganhei várias Bíblias da minha mãe. Minha mãe morreu salva em Cristo Jesus. Outros, minha oração era, Senhor, que eu viva Jesus para minha mãe, mas que o Senhor levante ceifeiros para falar do teu amor a ela. Eu tenho comigo que para parente eu vivo Jesus. Porque eles já estão vendo eu na internet. Eles já estão vendo vídeos meus no Instagram. Eles sabem que eu sou crente desde quando meus 15 anos, 16 anos. Sabe tudo isso de mim, mas também sabe um monte de podre meu. Então, para eles, a nossa família vive Jesus. Para eles. Para outros, no trabalho, aonde for, para outros a gente ministra, a gente prega. A gente fala, porque pouco conhecem da nossa vida. Agora, quem conhece a minha vida, eu chego lá na casa da minha sogra, eu amo a minha sogra. Na casa dos parentes, eu sou crente. Eu tenho uma oração, eu tenho uma palavra. Coisa gostosa é a turma, seja onde for, reconhecer você como um servo. Fulano ligar e dizer assim, ora por mim. Não quer vir para a igreja não, mas quer oração. Está tranquilo, queridos. Uma família que vence, ela faz a diferença. Tem pessoas que elas estão preocupadas com a conversão do marido. Aí ela bate, pastor Nilson falou isso hoje lá, que você tem que ser líder, que você tem que fazer tal coisa, que você tem que me amar assim. Daqui a pouco ele fala, casa com o Nilson aí. Mas na hora de você amar, na hora de você ser a mulher, a top de linha para ele, está preocupado só com a conversão dele. A Bíblia diz, mulher, se você é crente, e é casado com alguém que não é crente, e ele consente em conviver com você assim, chega-me nele, beija ele, abraça ele, faz um amor gostoso com ele, vira o auê naquela casa, mas não se separe, porque você o santifica. Ele já é santo, é só questão de tempo. A mesma coisa é o esposo. Leva essa mulher para passear, para sair, para fazer alguma coisa. Ah, mas ela não é da igreja hoje. Fala pastor Nilson, hoje, não é todo domingo, mas hoje eu vou semear na vida da minha esposa. Hoje eu vou levar ela no shopping, nós vamos fazer tal coisa assim.
Então hoje o senhor nem conta comigo na igreja. Aí ela vai ver o seu comportamento, não a sua boca, suas palavras. Ame a sua mulher, ame o seu marido, ame os seus filhos, ame. Uma família que vence é uma família que é diferente das outras. É por isso que dá muito certo a família que não é cristã muitas vezes. Porque eles pegaram a teoria do amor e estão aplicando na vida deles. Meu filho, ele resolveu ficar com a pessoa do mesmo sexo. Eu amo meu filho, e a mãe ama, o pai ama, todo mundo abraça e vira aquela coisa linda. Seu filho, sua filha, só não está vindo na igreja. Aí você nem um abraço dá. Só não está vindo na igreja. A tua atitude vai trazê-lo. As suas orações vai trazê-lo. Querida, é uma questão de comportamento. Se Noé não tivesse começado a construir a arca, o dilúvio viria, não tardaria, todo mundo morreria, e não estaríamos aqui para contar história. Não estaríamos aqui. Vamos lá. Aí o Senhor foi lá e, mais alguns minutos. Uma família que vence, ela age para que haja salvação. Deus não fez aparecer uma arca. Noé e sua família tiveram que construir. Falamos sobre isso. Ele diz assim, ó, construa uma grande embarcação. Sabe o que é gostoso de ver na Bíblia? Alguns homens que deram certo. Homens que deram certo. Aqueles que Deus falou, faça. No versículo seguinte, ele já está fazendo. Deus fala para Gerê, nosso amigo Gerê, ele fala, Gerê, dá um pulo na casa do oleiro, versículo 2, desci. Não é assim, fui questionar o Senhor, dobrei meus joelhos para orar, para ter uma visão, uma revelação, se eu estava mesmo ouvindo a voz do Senhor. Ele não fez isso. Desce a casa do oleiro. Versículo 2, desci. Construa. Quando você olha, está construindo. Pessoas que dão certo são pessoas que obedecem. Filhos que dão certo são filhos que obedecem. Pais que dão certo são pais que obedecem. Então nós estamos vivendo isso, querido. Noé fez o que tinha que ser feito. Deus pegou, deu os detalhes e Noé começou a construir. E aí entra uma parte interessante. A família que vence é uma família unida. Tem união. Famílias fragmentadas não conseguem escapar do dilúvio. Precisamos entender que a união dentro da nossa casa é essencial para seguirmos os planos de Deus. Então, ele chega lá e fala assim, construa, começa a construir todos na família. A família que vence é uma família que é unida, unida em tudo. Vamos construir. Diminui custo aqui, todo mundo diminui. Vamos fazer, todo mundo faz. Vamos para tal lugar, todo mundo vai. Essa é uma família que vence. O pai vai para um lado, a mãe vai para o outro, os filhos você não sabe. Aí são famílias fragmentadas. E aí não sabe por que não dá certo. Não dá certo, querido, porque está faltando talvez uma coisa especial dentro de casa, ou essencial, a mesa. Tem uma mesa na sua casa? Você se assenta ao redor dela? Você toma decisões na mesa? Dá briga na mesa também, dá briga. Mas a mesa é lugar de reconciliação. Na mesa é lugar de conversar um com o outro, tete a tete, olhando nos olhos. Na mesa você não vê defeito do outro. A Bíblia diz que Mefibosete era manco dos pés. Mas na mesa do rei, a Bíblia diz que não era vista a sua deficiência. Quando se assentar à mesa com seus filhos, elogie eles por quem eles são, não só os defeitos que eles têm. Augusto Cury diz que nós, pais, temos que ver ouro aonde os outros só veem cascalhos.
Está muita gente dizendo que seu filho não vai dar certo, que a sua filha não vai dar certo, que seu relacionamento não vai dar certo, que não sei o quê. Cara, está muita gente falando é cascalho. Ih, tem tanta gente que já passou por aí. A nossa obrigação é ver ouro onde os outros só veem cascalho. Nossa obrigação é garimpar nos nossos filhos o ouro que existe dentro deles. E para garimpar tem que ter picareta mesmo, querido. Tem que ter máquina pesada mesmo. Vai doer no filho mesmo, porque você está garimpando, você não está fazendo massagem nele. Quando você pede para ele estudar, é porque você está garimpando, tem sabedoria lá dentro, tem que tirar para fora. Quando você faz uma pergunta, é porque você quer ouvir resposta. Ah, mas está tudo bem, filho. Eu não ouço barulho de cabeça. Eu ouço voz. Não quero falar agora. Você tem 3 minutos para começar a falar. Garimpar. Por que disso? União. Nós precisamos trabalhar isso dentro de nós, dentro da nossa família. Restaurar a mesa. Faça uma refeição na mesa, olhe para a mesa. Faça assim, grandes decisões dessa família serão tomadas sentados. Sentados. Mania de tomar decisão de pé, correndo, com o celular na mão. Está conversando e não está dando atenção. Uma coisa que eu acho lindo na minha esposa é que quando a gente chega do trabalho, ela faz isso. Muitas vezes é a gente que chega em casa que não desconecta. Ela simplesmente deixa. Começa a conexão. Família unida. Existem lares, escrevi aqui, existem lares em que as divergências terminam sempre em brigas. Uma palavra mal colocada é motivo para confusão e discussão. Os problemas sempre têm uma atmosfera de competição e contrariedade, e a família sempre está em crise por conta dessas brigas. Não existe as palavras por favor, obrigado, com licença, me perdoe e tantas outras. Grato estou pela roupa passada no guarda-roupa, não chegou lá sozinha. Grato estou pelo alimento pronto, não foi feito sozinho, passe de mágica, ninguém é Thanos aqui, para estralar dedo e mudar a concepção das coisas. Gratidão. Tem hora que a gente fala para o filho, não fez mais que obrigação, e a gente fala com gosto ainda, só quando tira 10. Quando tira 9, fala, parabéns, filho. Parabéns, continue, daqui a pouco você tira 10. Quando tira 10, fez mais que obrigação. Melhorar, ele se esforçou, mas também não fez mais que obrigação. Responsabilidade, já não está pagando conta, já não está fazendo um monte de coisa, só está estudando. Ainda chega com boletim nota 4? Aí perdeu o celular, pronto. Né? Perdeu redes sociais. Vai estudar. Estudando já está difícil. Imagine sem estudar. Obrigação dos pais. O preço da prosperidade em todos os níveis está em buscar um tempo de não brigar por si mesmo, deixando o egoísmo entrar e dominar seu ser e seu ambiente. Faça um compromisso de andar em unidade, em harmonia, para obter a prosperidade que Deus quer te dar. Una-se no propósito de ver o progresso em todas as áreas da sua vida. Una-se. Qual que é o progresso que você quer ter? Qual que é o lugar que você quer estar? Eu quero estar neste lugar. Eu quero estar com a minha família neste lugar. Então pague um preço por isso. Uma família que vence é uma família unida. Por isso que a família tem que orar junto, conversar junto, estar à mesa, fazer um monte de coisa. E último ponto que eu quero tratar, uma família que vence, ela não desiste do outro. A arca demorou anos para ser construída. E às vezes nós queremos que tudo aconteça de forma rápida na nossa família.
Não estamos mais dispostos a esperar o tempo de Deus. Ficamos anos arrumando problemas, mas na hora de resolvê-los, não temos mais paciência. A gente passa anos, estava conversando com a Rita vindo, aí tinha um senhor fortinho mesmo lá, caminhando, aí a minha cabeça, cara, a gente depois que engorda, que está aqui, ó, a gente só espera para ir para uma academia, mudar a alimentação depois que engorda, depois que passa lá, o coração já está sentindo umas dores assim, alguém chega e fala, ó, está dando um entupimento na veia aí. Aí você fala, o que tem que fazer? Exercício. Isso você tinha que ter feito lá atrás, isso aí você não fez. Mas agora, tem que fazer. Aí a gente só espera para começar a resolver quando a gente está morrendo. Só espera para cuidar do casamento quando o casamento está acabando. A melhor época para você fazer qualquer coisa na sua vida é quando tudo está bem. Quando Israel estava bem, estava tudo ótimo, maravilhoso. Havia paz em todos os lados. Se eu não me engano, foi Josafá. Tem que conferir lá em Reis, capítulo 15, se não me falha a memória. Reis, capítulo 14. Diz assim: construamos muros ao redor da cidade. Levantamos lugares para que a gente possa recolher tudo que nós temos. Façamos porque nós estamos em paz. Só deixa para fazer um curso para casais quando está morrendo o casamento. Aí chega lá, a gente passa mais tempo tentando resolver um probleminha que virou um problemão, que se lá atrás tivesse feito o curso quando estava tudo bem. Aí alguns casais, quando você fala assim, preciso disso não. Meu casamento está bem. Fala, querido, meu casamento também está bem, cara. Eu faço o curso Casados para Sempre, tem 13 anos. 13 anos. 13 anos. E tem hora ainda que eu apronto. Você imagina quem nunca fez, o que ele não apronta. Tem hora que a Rita passa uns perrengues comigo. Daqui a pouco ela vai filmar e vai mandar lá. Alô, perrengue! Ó, meu marido aqui, ó, líder do curso aqui, ó, fazendo traquinagem aqui, ó. Né? Olha aí o líder de casais aí, ó, de bico. Olha o líder de casais aí, ó, dormindo de costa virada para mim. Alô, perrengue! Qualquer coisa agora vai pro perrengue, velho. Você presta atenção, crente. Parece você dançando lambadão lá. Aí o pastor Nilson fala assim, não foi isso. Nós não desistimos um do outro. O homem tolo, Provérbios 19:3 diz assim, o homem tolo estraga sua própria vida. Marca esse provérbio, 19:3. O homem tolo estraga sua própria vida. E depois, revoltado, joga a culpa em Deus. Culpa de quem? Do Senhor, o Senhor que me deu essa mulher. Mentira, você que escolheu, cara. Você que escolheu, não foi você? Não foi você que olhou todos os atributos que ela tinha? Você olhou, você reparou, você ficou, ó, um tempão, falou, tem atributo bom aí, cara, eu gosto, meu número. Olhou para ele, viu, ele fingiu que ele ganhava bem, ele te levou num monte de lugar que depois que casou, ele falou, não tem dinheiro, estou pagando um empréstimo. Foi você que escolheu, foi você que disse sim. Então não desista dele, não desista dela. Porque uma família que vence é uma família unida. Então, já passou a época de jogar a culpa em Deus por decisões erradas nossas. Temos que ser esse cara igual Davi, que assume a responsabilidade, que assume o erro e fala, Senhor, fala comigo, muda aqui, transforma aqui. Eu acho lindo quando Deus fala assim, Samuel, vai até a casa de Jessé, porque eu encontrei, eu achei um homem segundo o meu coração. Eu achei um homem. Estava de bobeira, querido. Deus estava procurando. Passou os olhos, viu. A gente acha que Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele foi formado assim, ó. Deus falou, não, aqui está o cara que eu quero. Não. Eu encontrei a Davi, um homem segundo o meu coração.
Ele estava procurando. Meus olhos passeiam por toda a terra, procurando justos. Aí tem um versículo que diz assim: procurei dentre eles um homem que se colocasse na brecha, mas a ninguém achei. Onde estão os intercessores? Nós não desistimos um dos outros, nós intercedemos pelos outros. Nós queremos ter a nossa família feliz, nós queremos ter a nossa família abençoada, então nós não podemos desistir dela. Nós temos que orar, nós temos que clamar por elas, nós temos que orar pelos filhos, buscar pelos filhos. Então nesse mês da família, não abra mão de fazer uma oração pela sua família. E por causa disso, gostaria que você se colocasse de pé, estivesse aí com a sua família. Uma família que vence, é uma família que age em prol de uma causa, é uma família que está unida, é uma família que obedece, é uma família que não perde a esperança de ver todos aqui na casa do Senhor. Então eu gostaria que você se juntasse com a sua família, para nós fazermos uma oração. Pai, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor, graças te damos pelas famílias que aqui estão nesta noite. Graças te damos pelas famílias que vieram aqui nesta noite ouvir a Tua palavra. Graças te damos, ó Pai, porque famílias se reúnem aqui nesta noite dispostas a Te ouvir, Senhor. Meu Deus, que a Tua palavra encontre um lugar no coração de cada uma. Que a Tua palavra encontre um lugar, Senhor, no coração de cada um, Senhor. Que a Tua palavra germine, frutifique. Meu Deus, em nome de Jesus, olha para a Tua igreja, Senhor. Olha para este homem, para esta mulher, para esta família. Olha para este homem que é líder, Senhor. Olha para este homem, Pai, que tem um dever de liderar a sua casa. Meu Deus, em nome de Jesus, dê a ele a visão da liderança. Dê a ele a visão, Pai, do caminho que tem que ser seguido. Auxilia, Senhor, este homem, Pai, nessa liderança. Meu Deus, olha para esta mulher que tem, Pai, diante dela o desafio da submissão, o desafio de orientar este homem, o desafio de ser auxiliadora idônea, aquela que carrega um poder de transformar o lar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, olha para esta mulher que tem um desafio de ser mãe e educar também nos caminhos do Senhor, Pai. Olha para esta mulher, Pai. Meu Deus, dê a ela a graça da submissão, Pai. Que ela possa ouvir, Pai, o seu marido. Que ela possa ouvir a liderança do marido. Meu Deus, em nome de Jesus, para que este casal seja um casal poderoso nesta terra. Um casal cheio da Tua graça. Um casal cheio da Tua paz. Um casal que entenda o lugar para onde eles foram chamados a ir. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, olha para esses filhos que aqui estão. Que eles sejam obedientes aos pais, que eles sejam submissos aos pais, que eles entendam que os pais querem o melhor para eles. Meu Deus, em nome de Jesus, que não haja rebeldia no coração dos filhos. Meu Deus, que não haja, Pai, um tratar com ira por parte dos pais, mas que este lar seja poderoso, Senhor, que este lar seja um lar de cura, um lar de bênçãos, um lar de prosperidade, um lar, Pai, onde a Tua palavra sempre será a verdade. Meu Deus, em nome de Jesus, nós intercedemos nesta noite pelas famílias desta igreja, que elas possam, Pai, impactar outras famílias. Faça da casa de cada um lugar de cura, Senhor. Faça da casa de cada um lugar de bênção. Meu Deus, que o parente doente ao chegar na casa do meu irmão seja curado. Que o parente doente ao chegar nesta casa seja liberto. Meu Deus, que a casa do meu irmão seja um lugar de paz. Que as pessoas venham encontrar um lugar de paz na casa deles. No nome de Jesus. E que o meu irmão, a minha irmã, venha prosperar, Senhor. Por causa de tudo isso, que o Senhor abra as portas do céu sobre elas, que o Senhor possa abençoá-las, abrir portas financeiras, que eles possam ter condições de fazer boas recepções, que eles possam ter condições de ter uma mesa abençoada, que eles possam ter condições de receber os outros com graça, com a mesa posta, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Abre as portas, Senhor, da casa do meu irmão, Senhor, para que eles possam viver milagres na casa deles, no nome de Jesus. Nós os abençoamos, nós os liberamos para prosperar e cremos que o Senhor fará grandes coisas no nome de Jesus.
Amém. Amém, queridos. Dá uma salva de palmas para Jesus aí, para Ele. Aleluia. A Ele toda a honra, toda a glória. Sou grato pela oportunidade. Que essa palavra encontre um lugar no seu coração. Que a sua palavra seja um lugar, que a sua casa seja um lugar de cura, de libertação, de transformação. Pastor, obrigado. Aleluia. Gratidão. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Nós estamos encerrando esse culto, essa celebração. Que o Espírito Santo complete essa palavra em cada mente, em cada coração. Queridos, essa semana é semana de oração. Já iniciou hoje os nossos diáconos reunidos, orando. Amanhã são os homens. Então, você que é homem, qualquer idade, meu irmão. Homem é homem. Nasceu homem, é homem. Então, você está convidado a estar comigo aqui às 19h30, para estarmos orando juntos, em nome de Jesus. Na terça-feira, os casais juntos aqui, para nós orarmos. Quarta-feira, as mulheres que já oram todas as quartas, né? Quinta-feira, nossas EBD, nossa escola bíblica. Sexta-feira, nossa juventude orando. Já é nesse sábado, culto jovem sábado, aleluia, glória a Deus. E domingo, nossa celebração. Então a semana está cheia aí, cheia de graça, cheia de poder de Deus para as nossas vidas. Antes de encerrarmos, irmãos, eu gostaria de convidar nossa missionária Edna, vem cá, completou mais um ano de vida. Irmãos, essa mulher, ela é uma bênção na vida da igreja, na vida do nosso ministério, e eu não posso deixar de orar, né? Abençoá-la. Ontem a pastora esteve lá na casa dela, oraram, e é uma bênção. Então, erga sua mão para cá, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado. Obrigado pela vida da irmã Edna, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem sustentado a tua serva, Pai. O Senhor tem abençoado a ela, Pai. Os planos, os sonhos que ela tem colocado diante do Senhor, ó Pai, que o Senhor venha com a tua provisão, venha com o teu amor, o cuidado sobre a vida dela, que se cumpra a tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoe a vida de Darciomar, ó Pai, seu esposo, as suas filhas, Pai, tudo nós colocamos nas tuas mãos, ó Pai. Muito obrigado, que o Senhor renove a saúde, a força, ó Pai, que ela continue sendo essa voz profética aqui nesse bairro, ó Pai, levando a tua palavra, levando o teu amor, ó Pai, através de atitudes, de ações, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa ela, Pai, em tudo, ó Pai, que ela for fazer, Pai, em nome de Jesus que nós oramos e abençoamos, que sejam muitos e muitos anos na tua presença, é em nome de Jesus que oramos, amém. Vai ter parabéns? Ah, tem que ter, mãe. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Mais uma vez agradecer o pastor Félix por estar conosco. Eu falei algo aqui, né, e às vezes os irmãos até não entenderam, né, porque lá no trabalho, irmãos, eu sou o pastor e ele é o Feliz, né, a gente não chama ele de Félix, tá? Chama ele de Feliz, porque ele é assim, né, feliz. Glória a Deus por isso. Depois eu vou mandar no grupo da igreja, para vocês acompanharem ele no Instagram, no YouTube. Ele produz muito material para casais, muito devocional, então você vai ter a oportunidade de estar acompanhando em nome de Jesus, amém? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor nos proporcionou nessa noite. Nos leve em paz agora para os nossos lares, nos guarda, nos livre de todo mal, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Teu Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe. Vamos em paz, em nome de Jesus.